gente! Eu sou a Alessandra da Silva Ferreira, psicóloga infantil, e o tema de hoje foi sugerido por uma mãe muito querida aqui do nosso espaço, que fez a seguinte pergunta: como a gente aborda o tema do bem e do mal com as crianças? Assistir desenhos com personagens ruins faz bem, não faz bem? Como que é isso? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Muito bem, o bem e o mal, luz e sombra, faz parte da vida humana. Inclusive, para que haja luz, é necessário a sombra. É através da sombra, que a gente consegue identificar a luz, identificar o bem, identificar as coisas que são positivas. Mas como que a gente leva isso até a criança? Como a criança vai se desenvolvendo, como a criança vai crescendo e tendo contato com esses temas tão importantes? Então, a gente precisa pensar que é através da brincadeira, que é através das relações com os amigos, que é através das coisas que assiste também, das histórias, que a criança vai tendo contato com essas informações de forma subjetiva. Então, muitas vezes, até mesmo por falta de informação ou qualquer coisa do tipo, os pais acham que precisam mostrar a realidade para a criança. Então, quando a gente fala de uma criança de primeiro setênio, ali até os seus 7 anos, 8 anos, é importante que a gente não mostre de forma tão direta. Um exemplo, às vezes você está passando na rua, vê um morador de rua, vê alguém pedindo comida ali e faz questão de mostrar para o seu filho e comentar: olha, tá vendo? Você tem de tudo, olha essa pessoa, ela tá sofrendo, né? E a gente não precisa fazer dessa forma, aliás, a gente não deve fazer dessa forma, pelo menos nessa primeira infância, porque isso chega de uma forma muito invasiva para a criança, né? É claro que os ensinamentos nesse sentido, eles vão acontecer ao longo da vida, né? Podem ficar tranquilos que essas situações vão ser apresentadas. Se a criança ver e perguntar, claro, a gente vai respondendo na medida que ela sabe. A gente pode até devolver a pergunta. O que você acha? O que você conhece disso? E indo de acordo com o que ela vai respondendo. Então, de que forma a criança aprende esse bem e esse mal? Então, a criança vai tendo contato com isso através da subjetividade, quando a gente fala dessa criança pequena. Através das histórias, por exemplo, né? As histórias são excelentes para que ela entre em contato com este tema. Muitas vezes a gente conta a história e quer mudar, né, os personagens, por exemplo, o lobo mau, aí a gente tenta não deixar o lobo tão mal, fica com receio de falar: nossa, mas ele engole a vovó, engole a Chapeuzinho, que crueldade, como eu vou contar isso para o meu filho? E a gente de fato tem que contar a história como ela tá ali, como ela se apresenta. A gente não precisa colocar entonação ou nada do tipo, porque estes personagens que existem nas histórias é a forma como a criança vai tendo seus primeiros contatos com este bem e este mal. E a própria história finaliza com alguma conclusão ali de que as coisas se resolvem, né? De que o vilão geralmente tem um final ali que ele mereceu, vai trazer os heróis, né? O bem como uma figura forte. Então é importante que as histórias sejam contadas da forma como elas são, sem a gente mudar nada, porque é isso que vai fazendo com que a criança
vai tendo contato com este bem e mal, para que depois, ali no segundo setênio, a partir dos seus 8, 9 anos, a realidade vai se apresentando como tem que ser, né? E com relação a desenhos, filmes e etc. É claro que a criança pode assistir desenhos, pode assistir filme, mas vamos pensar o seguinte: quando a gente conta uma história, ela vai imaginar do jeito dela, ela vai imaginar da forma como ela acha que tem que fazer, ela vai elaborar aquela situação, ou melhor, ela vai digerir aquela situação com a imaginação dela. Quando a gente traz os desenhos e os filmes, a gente traz uma imagem pronta. Ela não tem essa oportunidade de imaginar, de fantasiar, porque ali já está pronto. Então aquela figura que é malvada, ela já vai se apresentar daquela forma, né? Ela vai ter aquela imagem pronta. Então ela não vai ter oportunidade de criar isso dentro dela. Eu não estou dizendo que não pode desenho nem filme de forma alguma, né? A gente só tem que tomar cuidado com o que a gente coloca. Então, prestar atenção na classificação etária é muito importante. A gente assistir antes para ver e passar pelo nosso julgamento, pelo nosso filtro. Bom, acho que tá tudo bem, meu filho pode assistir ou não. Isso aqui eu não me sinto confortável de assistir, então também não vou deixar. Vai muito do nosso filtro, do nosso senso também, né? Então, a criança, para resumir, a criança entra em contato com este bem e mal dessa forma. Espero que eu tenha respondido um pouquinho essa pergunta. É claro que é um vídeo que convida muito mais à reflexão, a pensar e entender um pouco aí de como isso chega até a criança. Mas é isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima!